deixa esquecer, amor. Ai, 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 se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo. Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo. Nossa, meu celular funcionou hoje, que milagre. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Ele tá tão judiado, coitado, ele faz tanta live que tem dia que ele não quer funcionar e ponto. Hoje tá funcionando. Nossa, que honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Eu só não participo quando não dá mesmo, mas quando dá, eu me organizo para estar com as minhas. Eu sei que eu devo ter falado isso algumas vezes já, mas eu quero falar e registrar aqui esse momento, assim, o quanto você é importante para minha formação como mulher. Eu cresci, nasci samba rock e vivo o samba rock em casa com a minha família. O primeiro baile que eu fui foi no Green Express com a mãe da Maiara, que hoje a gente trabalha junto, aí tem vários projetos juntos. Mas o primeiro baile que eu fui assim sozinha foi o Projeto Radial. E aí eu achei que chegando lá eu ia chegar e ia dançar com todo mundo, igual eu dançava na minha casa, igual eu dançava no Green, porque eu ia com a mãe da Maiara. E aí eu chego, fico na roda de samba rock horas e horas e ninguém me chama para dançar. E aí comecei a observar as pessoas e vejo a Ana dançando com Shaquila, e eu fiquei acho que uns 3 bailes observando os códigos. E aí eu lembro que eu trabalhava no McDonald's e o meu primeiro salário foi para comprar uma roupa igual a sua. Saia lápis, sandália gladiadora, blusinha que cruzava nas costas, e foi batata. Eu cheguei na roda, me chamaram para dançar. Falei, olha, não sei. Aí falaram assim, imagina, olha como você tá, todo mundo fala isso, coitado do menino. Pisei várias vezes no pé dele, mas assim, você sempre foi uma referência para mim, desde aquela época, e hoje mais ainda, como mulher empreendedora, aprendo muito com as suas lives, com seus posts, seu conteúdo. E é uma honra, de verdade, ter você aqui e poder trabalhar junto com você. Obrigada. Eu que agradeço. Eu nem sabia dessa história da saia lápis, desse código. Porque a Destiny Child usavam, as meninas usavam e vocês usavam muito. Aí tinha uma preta que era sem corte, aí tinha uma que era com corte na lateral da perna, assim. Eu comprei todas. Se me perguntar o que eu vesti ontem, eu não vou saber. Eu acredito que o samba rock, né, foi uma das... Quando a gente fala de cultura, eu tive a honra de passar por vários lugares. Então, eu passei pelo samba rock, eu passei pelas escolas de samba, eu passei pela capoeira, eu passei pelo balé, eu passei pela dança afro. Então, quando a gente fala de cultura, e isso é uma forma de comunicação do povo brasileiro, e principalmente do povo preto, é uma coisa que passa de geração para geração, né? Então, por exemplo, quando comecei a dançar samba rock, eu dançava no cirandeiro com a minha mãe. Minha mãe, cirandeiro, gente, foi aonde como é que chama aquele... Não foi só Preto Sem Preconceito, aquele outro, que só tem velhinhos, eu não lembro o nome do grupo. Originais do Samba? Não, outro. Ai, não vou lembrar. A gente vai ficar à noite, vai passar a noite aqui. Mas eu sei que foi lá que eu comecei a dançar samba rock, né? Eu já dançava samba rock nas festas e tal, mas foi lá que eu comecei a dançar e dançar com outras pessoas. E os bailes naquela época, como tinha muito baile relacionado à questão do samba rock e das escolas de samba e tal, então o radial era a nossa casa, a gente acordava, dormia naquela balada, gente, e a gente chegava lá 8 horas da noite, era uma coisa louca, mas assim, eu acredito que não pode ser que seja uma coisa da minha cabeça, mas acho que a gente nunca mais vai conseguir ter um baile naqueles moldes. É lógico que hoje existe outros bailes, existe você que acompanha, que cria, existe o Magnata e outros tantos que fazem bailes muito grandes, mas existia essa questão mesmo de você parar para observar, né? Você não tinha essa questão da competição. A gente chegava e dançava. Não queria saber se era de dia, se era de noite, não queria saber se era mulher, se era homem. A gente estava dançando.
E hoje a gente percebe que o samba rock está modificando, isso é natural, isso é da vida, mas eu também acredito que está perdendo um pouco essa questão do dançar, né? Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando que é um conjunto de negócios que partem do capital social, capital humano, capital intelectual e criativo, né? E tudo que aconteceu no nosso país, quando a gente fala de cultura, advém da cultura negra. Então, quando a gente pensa no maracatu, quando a gente pensa no samba, quando a gente pensa no rock também, que tem muita coisa que é da cultura negra, quando a gente pensa no samba rock, quando a gente pensa em qualquer dança latina que foi trazida para cá, também foi modificada através da nossa história, de como a gente faz. E quando a gente percebe, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando, por exemplo, hoje, de até uma pesquisada para falar, de 2 milhões de empresas que geram 110 bilhões, né? E 2,7 do nosso PIB. Só que isso não está na mão da população negra. Isso está na mão de grandes corporações, de grandes empresas que conseguem se organizar, porque quando a gente fala de economia criativa cultural, principalmente, a gente está falando que a gente depende do governo ou depende de ONGs ou organizações que disponibilizam esse dinheiro através dos editais. Muitos de nós... Você acha que isso é pela dificuldade da própria comunidade em falar de dinheiro? Porque não faz parte da nossa educação em falar em dinheiro. E aí, quando coloca cultura e dinheiro na mesma conversa, parece que vira um monstro e é o assunto proibido. Você acha que é por conta disso? Também é um dos fatores, mas acredito que o primeiro fator nós não conseguimos ver a nossa cultura como uma cultura que possa fazer dinheiro. Né? Então, o que a gente faz? Todo dia eu estou dançando samba rock, então isso daí faz parte, é diversão. Eu não penso nisso como dinheiro. Então, esse é um primeiro desafio, tem relação com o dinheiro. Segundo, tem uma especialização que é necessária para você poder escrever um projeto social. Uma especialização que é necessária para você pegar um PROAC ou até mesmo um VAI, que eu já participei. Então, além de eu ter sido dançarina, eu também fui gestora de projetos culturais, eu também escrevi muitos projetos culturais para a prefeitura, para a ONU e para outras tantas instituições. Existe um conhecimento técnico e específico que nós não conhecemos. Então, quando a gente fala de economia criativa, falamos de nós, mas não falamos para nós, né? Por quê? Para você escrever um projeto, você precisa de algum tempo para elaborar isso. Para além disso, você precisa ter conhecimento. Então, quando a gente pensa em cultura, quando a gente pensa em ser professor de dança, não dá só para ser professor de samba rock. Você precisa conhecer outros ritmos, levando em consideração que nós estamos numa realidade diferente, e essa realidade é virtual, e você, como uma pessoa criadora de conteúdo, que tem uma agência que trabalha com marketing digital, entende o que eu estou dizendo? Então, antes eu tinha experiência indo nos bailes. Como é que a gente gerava experiência? Como é que você gerou a experiência de que o samba rock era para você? Quando você foi no bar, além da sua experiência em casa, mas quando você foi no bar e falou, nossa, eu estou em casa. Tem pessoas parecidas comigo, essa música eu já ouvi falar, conversa com um, conversa com o outro, e agora você está falando com o bar e todo. Então, quer dizer, é gerar experiência. É isso que a cultura faz, é isso que o capital intelectual faz, gerar experiências. E agora, para você gerar experiência, você vai precisar conhecer de tecnologia. E o quanto você conhece de tecnologia para poder colocar a sua dança, o seu projeto intelectual na rua. Né? Então, para além das questões técnicas, porque no nosso país, só 50% da população tem internet razoável. Os outros 50% não têm acesso à internet, embora nós tenhamos 2 celulares por pessoa no país. Então, a gente tem 211 milhões de pessoas no país, nós temos 422 milhões de celulares. Então, quando a gente percebe as disparidades, e a gente está falando aí de uma disparidade social, onde uns têm mais, outros têm menos, outros não têm nada, outros têm mais ou menos, e o que tem a gente vai vivendo, vai se virando, vai se juntando. E uma coisa da economia criativa, que nós vamos ter que nos aquilombar mais.
no sentido de eu vou precisar trazer mais gente para a roda, então não adianta eu ter um lindo projeto lá no extremo da Zona Sul e não saber escrever um projeto social, não saber elaborar um projeto, porque a grana vai ficar nesses espaços cada vez mais escassos. A gente vai precisar remodelar como a gente vive, como a gente come, como a gente se relaciona, com quem a gente está. E um dos caminhos da economia criativa, principalmente para as pessoas que vivem de dança, que é o nosso público, é essa questão de, cara, eu não sei fazer e não se contentar em ficar fazendo R$30 por mês, por aluno, sabe? É pensar para além disso. Hoje a gente tem a tecnologia e ela está dando para a gente essa possibilidade. Então, quer dizer, por mais que por aqui nessa live passe 100, 50, 20, 10 pessoas, o tempo vai passando e as pessoas vão assistir e isso vai reverberando. Né? Então, e uma coisa que eu sempre falo e falo em todas as minhas lives, que nós, independente de quem seja, tem que se apropriar da internet. No sentido de começar a fazer live, quanto mais live puder fazer sobre o que conhece, sobre o que fala, sobre o que faz, porque é um lugar, é um espaço de poder hoje. Então, quem consegue se relacionar, quem consegue estar na internet, são pessoas que vão conseguir, sim, ter mais sucesso nos seus negócios. Isso é, infelizmente ou felizmente, é fato. Então, a gente está falando de 3 lugares que eu já passei, que é a cultura, que eu passo hoje ainda, a tecnologia e a questão do empreendedorismo, né? Então, quando a gente pensa o quanto a gente precisa se organizar enquanto comunidade para entendimento e conhecimento das coisas técnicas. Porque nós somos muito bons no dia a dia. Vamos lá, vamos fazer, vamos dançar, vamos ensinar, vamos criar... Mas na hora de elaborar projetos, nós não temos esse conhecimento, muitas vezes não temos nem quem pode nos ajudar nessa caminhada. E a questão do elaborar projeto e do plano de negócios é independente do segmento que você queira gerar recurso para o seu empreendimento, né? Eu já atuei 12 anos na área social e eu me desgastei extremamente. Hoje eu estou muito na questão de focar nos projetos virar negócio mesmo. Então eu busco me aproximar de pessoas como o Diáspora, por exemplo, que fez um projeto virar o próprio negócio. Nos próprios projetos da galera do samba, que hoje tem congressos no mundo inteiro, e hoje a gente é referência e cuida desses eventos da galera, e pode trazer um pouco dessa experiência, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão do projeto, que ele não, a estrutura do projeto é mais para você organizar a mente e ter um plano de negócio, não é isso, Ana? Sim, eu acredito que tudo na vida é um projeto. Né? Quando você tem um objetivo claro e definido, você vai desenhar, você vai se organizar, mesmo que seja mentalmente, para chegar até lá. Quando a gente fala do plano de negócio, não é diferente. O plano de negócio é, eu tenho um objetivo e eu preciso chegar até ele. O que eu preciso fazer para chegar até lá? É o plano de negócio, é o passo a passo que você precisa fazer para chegar até lá. Esse plano de negócio, antigamente, diziam que era para 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esquece. Hoje, o seu plano de negócio você vai fazer para 6 meses e ficar de olho em tendência, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, quando a gente fala de plano de negócio, a gente está falando o quanto a gente se organiza enquanto a pessoa, enquanto negócio, para que as coisas aconteçam. É onde eu estou, onde eu posso chegar e com quem eu tenho que contar para chegar até lá. Então, hoje, por exemplo, eu passei por hoje 12 anos de negócio, passei por vários negócios, passei por várias experiências, até eu conseguir chegar no modelo que eu estou hoje, e pode ser que esse modelo mude amanhã, porque é da vida, é negócio, o negócio é isso, você tem que ter essa facilidade hoje de pivotar, como diz na área de tecnologia. Né? Mas a gente passa muito, a gente pensa muito, idealiza muito e age pouco em prol do que a gente acredita, porque dá trabalho. Né? Então, eu me lembro que quando eu era coordenadora, presidente de ONG, era um desafio, né? Porque por mais que eu fosse muito boa elaborando projetos, conseguisse trazer dinheiro para dentro da ONG, a gente tinha aquele desafio das pessoas conseguirem cumprir, no mínimo, a sua parte. Né? No mínimo, chegar no horário dentro da aula de dança, dar aquele horário combinado, ter um plano de aula. Então, quando a gente fala
quando a gente fala de ter um negócio, a gente está falando de ser profissional, de ser interativo, de ser assertivo, porque senão a gente não, por mais que, você quer está muito próximo, quantas vezes você marcou com as pessoas e as pessoas chegavam no horário que elas achavam que tinham que chegar? Com tudo pago, organizado, e a pessoa não chegava. Então, quer dizer, existem vários fatores, tá? Mas existe uma questão de que quem quer ter um negócio de economia criativa, primeiro você precisa ser profissional, no sentido de combinar o que você promete. Eu alinhei com você, eu vou entregar o que está combinado. E se eu não entregar, vou precisar dizer que eu não entreguei e por que eu não vou entregar. Eu tenho que aprender a negociar prazos, a negociar relacionamento, porque a vida é isso. Nem tudo vai acontecer da forma que a gente quer. E tudo bem. Mas as duas partes precisam estar cientes disso. Então, a gente tem um desafio muito grande, e não é um desafio do preto, é um desafio da população brasileira nessa preocupação de cumprir o combinado. Sempre. E eu digo isso, eu sou muito chata nesse sentido, porque, para mim, prazo é confiança. E por quê? Isso é um desenho meu, porque eu sou da área de tecnologia. E na tecnologia eu não tinha tempo de dizer, gente, hoje eu não vou entregar esse projeto. Eu fazia implantação de 2.000 PAs. Então, no dia tinha que estar tudo ok para o cliente entrar com as suas 2.000 pessoas. O outro é ser interativo, né? Você precisa se relacionar. Economia criativa, ou quando você fala de dança, quando você fala de projetos que exigem que você conheça outras pessoas, especificamente você precisa fazer interação, você precisa se relacionar com as pessoas. Então, tem muito professor, tem muito projeto aí que é fantástico, mas a pessoa tem dificuldade em expor o seu projeto para as outras pessoas, porque ela acredita que alguém vai roubar a ideia dela. Ela acredita, sim, que alguém vai roubar a ideia dela. Naciana, mas isso acontece. Cara, a pessoa pode até pegar a sua ideia e fazer parecido, mas nunca vai ser igual a você, porque você é único. Só você consegue fazer o que você faz da forma que você faz. E dentro ainda dessa questão do relacionamento, qual a importância das redes e das microcomunidades, né? Que a gente vê muito se falar isso fora da área cultural, e o que eu percebo principalmente no samba rock é que a galera se fecha muito e não se abre para outros segmentos, não trata de outras pautas, e eu percebo que isso às vezes impede um pouco o crescimento da própria galera que empreende nessa área. Fala um pouco pra gente dessa questão das redes. Quando a gente fala de rede, vou até ir para o próximo ponto relacionado também a esse, atualização. O que uma rede te permite? Conhecer coisas novas. Conhecer pessoas novas. Uma pessoa, quando ela tem um projeto e trabalha com criatividade, trabalha com cultura, ela não pode ter verdade absoluta. Eu sei de tudo, eu sou a melhor nisso, eu sei de tudo, não tem ninguém melhor que eu sou. Se você é o maravilhoso, você está no mundo errado. Porque aqui exige que a gente aprende todos os dias. As redes, o que elas ajudam? Primeiro, no fomento de informação. Informações novas, conhecimentos novos. Segundo, é você conhecer pessoas novas que podem te ajudar na elaboração do seu projeto e muito mais que isso, a manter o seu projeto. Porque quando a gente é empreendedor, eu me lembro quando eu abri meu primeiro negócio, meus primeiros clientes foram minhas irmãs. Né? Porque é isso. Ninguém vai negar. Um amigo meu que diz, ninguém nega emprego para amigos de faculdade. E é isso. Quando você tem uma rede, você se torna, é lógico que essa rede ela precisa ser construída, eu acredito que em alguns pilares. Primeiro, a confiança. Para você poder gerar uma rede, você precisa confiar nessa rede, e essa rede precisa entregar para você o que você acredita que é possível. Segundo, não se relacionar com as pessoas só quando você precisa. Né? E isso também serve para o network. Porque você sabe, como eu sei, como muitas pessoas sabem, o quanto só entra em contato com você quando precisa de alguma coisa. Isso não é relacionamento, isso não é network. E uma rede não funciona desse jeito. Então, uma rede ela é colaborativa, onde todos trazem informação, onde todos recebem informação e um tem o objetivo de ajudar o outro. Quando você consegue entrar ou criar uma rede forte, dificilmente você tem problema nos seus eventos. Por exemplo, eu cito o Bruno porque foi uma pessoa que eu conheço desde o início
E ele tem uma rede muito forte. Muito forte. E que Você nunca viu... Muitas das vezes a pessoa nem sabe que aquele ecossistema que ela está gerando, que tem o nome de ecossistema e nem que aquilo é rede, mas é, né? Então, assim, é uma das pessoas nos últimos, posso dizer aí, 20 anos, que eu vi que conseguiu gerar uma rede forte, funcional e que as coisas aconteçam. Ele sempre está chamando pessoas, ele sempre está trocando, ele sempre está trazendo novos conhecimentos, ele sempre está trazendo... Não acredita que o que ele sabe é absoluto, ele vai... Então, quer dizer, é uma rede. Mas se você for perceber, quantas pessoas dos nossos fez parte dessa rede? Não, porque eu tenho que ter a minha. Você não precisa ter a sua, não. Você pode ajudar uma outra rede. Então, eu acredito que um desses caminhos. E outro é ser assertivo no que a gente quer, né? Por quê? Quando a gente é da área da dança, quando a gente é da área cultural, da área de tecnologia, de qualquer área, e principalmente quando você está começando a empreender, você quer fazer tudo. Então, manda você dançar lero-lero, você dança. Manda você virar, você vira. Manda você varrer rua, você varre. Manda você vender docinho, você faz. Por quê? Você está precisando de grana. Então, e não tem problema nenhum. A questão é, qual que é o meu objetivo? Quando você fala em economia criativa, criativa e cultural dentro do nosso país, ela não é valorizada. Ou se ela é valorizada no sentido sertanejo, né? Sim. Então, você consegue fazer uma live para fazer 1 bilhão e a gente não consegue fazer uma live para fazer 500 reais. Sim. Então, assim, até nisso, até na questão cultural, nós somos muito seletivos. Então, assim, que lindo, teve live de samba, legal e tal, mas quantos conseguiram realmente fazer a grana que os sertanejos fizeram? Muitas vezes o cara ou o grupo teve que colocar do bolso para conseguir ter aquela vitrine ali no digital, né? Entendeu? Então, nós precisamos criar novas possibilidades. A gente vai ter que começar a criar, ser mais criativo no que a gente acredita que é importante. A gente tem que parar de fortalecer narrativas brancas e criar as nossas próprias narrativas. O que eu digo, é querer inverter o sistema, ele não vai inverter tão cedo. É um trabalho contínuo, mas o que eu, dentro do meu ambiente, dentro do que eu acredito, posso fazer para trazer mais pessoas parecidas comigo, entre aspas, porque não pode ser igual, senão também não tem criatividade, não tem inovação, mas que realmente queiram ir para o próximo nível no sentido de fazer com que a cultura faça sentido e eu continue conseguindo viver da cultura. Porque quando aconteceu a pandemia, as pessoas simplesmente pararam. Teve gente que ficou... Primeiro tem pessoas que achou, não, imagina, você está preocupado com isso? Vai passar logo. Eu vi a galera falando assim, no carnaval ninguém lembrou de coronavírus e já tinha, tipo, nas primeiras semanas. Eu vou fazer evento. Aí começou a apertar, e aí eu vi aquilo diminuir, e aí eu vi ondas vindo, né, da galera da cultura. E aí eu vi uma galera desesperada, porque não sabia o que fazer. Eu aqui teve uma semana que era a semana do cancelamento. Só tive cancelamento aquela semana. E aí começou a vir aquela baixa, e aí começou a vir a galera de fora procurar a gente para soluções. E aí foi onde eu me encontrei com a Mayara. E você pode ver, a Ana é uma das clientes nossa aqui da ON, e ela vê a correria que aqui, não para. O volume de serviço e de clientes, mas porque a gente está à disposição e está aberto, igual ela falou, para a necessidade do que está acontecendo nesse momento, né? Sim, e uma coisa que eu digo que para mim faz muito sentido é que você dança samba rock? Dança. Mas agora vai precisar que você dança balé. Não sei balé, eu não vou dançar. Cara, vai na frente da internet e vai aprender balé. Porque é isso que o seu cliente está te pedindo. E aí a gente quer entregar para o cliente o que a gente quer fazer. Não, mas eu só danço samba rock. Então, você vai ficar fora do mercado, é isso. Mas eu só faço capoeira. Vai ficar fora do mercado. Porque você vai ter que buscar o que o seu cliente quer. Por exemplo, as academias. Gente, mal vai existir academia. Sim. Eu que estava fazendo exercício de rua. Agora tem uma personal às 7 horas da manhã. 30 minutinhos todos os dias. Você vai ter que se reinventar. Se você não se reinventar, você vai estar fora do mercado. E aí não tem a ver com... O governo tem os seus desafios, a gente tem a questão da desigualdade, tudo isso a gente tem. Mas você vai ter que se reinventar apesar de tudo isso. Porque isso, porque o mercado... A vida é hoje, né? A vida é hoje, a conta vai chegar no final do mês de todo jeito, e aí, o que você vai fazer? É o que eu falo. E o mercado não para. Aqui.
Sim, a gente vai deixar de ser feliz, de buscar a felicidade no hoje, né? Porque para mim eu vejo isso, a felicidade é passo por passo que você vai caminhando para chegar naquele seu objetivo. E aí eu cheguei nessa linha de pensamento, de pensar assim, poxa, tá difícil? Tá, mas eu preciso fazer alguma coisa. O cenário não vai mudar tão cedo, eu não consigo ver o futuro. Mas o que que eu posso fazer hoje? E aí, e com esse pensamento, as coisas foram se transformando e buscando e vendo o que outras pessoas estavam conseguindo fazer em outras áreas, e aí as coisas foram melhorando por aqui. É porque é aquela história, essa máxima ela é válida em qualquer situação. Uns choram e outros vendem lenço. Não é simples, não é fácil. Eu, por exemplo, trabalho com treinamentos, você sabe, e eu trabalhava com treinamentos com 100, 200, 300 mil pessoas. E de uma hora para outra eu não posso fazer aglomerado de pessoas. Eu tive que arranjar outras alternativas. E aconteceu, apesar de todos os desafios, aconteceu. Eu continuo viva, continuo trabalhando, não tenho o que fazer, faço 17 lives por mês. Aliás, por semana. Como você então, aguenta assim, essa loucura? Eu também pergunto, não sei. Mas eu acredito que a dança me trouxe esse fôlego, a tecnologia, porque eu dormia muito pouco, e a questão do treinamento para conseguir manter o gás. E qual então, quer dizer, você está sentindo nessa nova rotina em relação às lives? Qual que é o impacto que você está percebendo no seu negócio? Primeiro, a questão de visibilidade. Então, tinha pessoas que não me conheciam, que não sabiam quem eu era, e agora estão conhecendo através da tecnologia. Segundo, que eu estou treinando a minha habilidade mental de assunto. Então, eu falo dos mais variados assuntos. Eu falo do que você quiser. E de forma muito rápida e prática. Se tiver que me chamar para uma entrevista agora, não tem essa questão assim, ai meu Deus, eu preciso me preparar que eu não sei o que eu vou falar. Não, eu tô fazendo tanto isso, e é o que eu falo, já faço isso desde 2018, então para mim foi muito mais fácil esse momento, porque é uma coisa que eu já fazia, né? Então, uma outra dica que eu dou é, observe tendências. Nós temos um hábito muito grande de só observar o hoje, quando a gente observa, né? Muitas vezes a gente fica olhando no retrovisor. Mas é olhar tendência. O que o mercado está falando, sabe, é saber o que vai acontecer daqui a 6 meses. Pode não acontecer exatamente daquela forma? Óbvio, as coisas mudam. Mas dificilmente eles erram, porque são estudos de comportamentos. Né? Então, qual é a tendência? A tendência vai ser o home office. Então, essa semana estamos discutindo se faz sentido ou não ter tudo isso de ônibus na rua, já que tem empresa que diz que já não vai voltar mais do home office. Então, quer dizer, quando você começa a observar tendências, o que vai acontecer por daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, você consegue se organizar. Então, para muita gente, a pandemia foi o show. Por quê? Já estava observando a tendência e já se organizou para que isso acontecesse. E muita gente que não estava habituada e não estava pensando no mundo digital. Então as pessoas falam para mim, nossa, mas tu que é novo? Novo para quem, cara pálida? 20 anos atrás já fazia home office. Mas são realidades diferentes. Né? Então quando a gente vê que mais de 60% da população é operária, não tem acesso a essa informação. Mas existe uma questão, hoje tem tecnologia, a gente precisa buscar. A gente precisa buscar essas informações para que a gente consiga, no mínimo, se organizar melhor. Então, quer dizer, não vai acontecer, não está acontecendo nada. Cara, se a China, que começou, ficou 6 meses, por que aqui ia ficar menos? Então, assim, a gente precisa também ter esse senso de realidade. A gente tem uma dificuldade de ter senso de realidade. A gente vai levando as coisas na brincadeira. Não, imagina, não vai pegar nada. Brasileiro, não, a gente dá um jeito. E tem coisas que não dá para dar jeito. Para comer não dá para dar jeito, você vai ter que ter dinheiro. Para dormir não dá para dar jeito, você vai ter que ter dinheiro. Então, quer dizer, essa questão da tendência, principalmente dentro da economia criativa, ela é importante. E qual é a tendência da economia criativa? É a tecnologia. É gerar experiência através da tecnologia. Eu, particularmente, não vejo nenhuma outra saída que não seja essa. Porque por mais que a gente volte a ir nos lugares, não vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente ia para o baile de samba rock. Ou você ia de Uber ou você ia de condução.
Agora a gente acha que é rica, vai de Uber. Aí você gastava 20 de Uber. Né? Aí você chega na baladinha. Antigamente eu não pagava nada, hoje eu já tenho que pagar minha bebida. Então hoje eu pago minha bebida, quer dizer, toma um refrigerantinho, 6, 7 conto. Aí você sai, você vai. Aí 2 refrigerantinhos, R$14 mais 20, já são 37. Aí você resolve, você sai da baladinha e resolve encontrar os amigos. Ah, vamos comer, gente, parará, já é mais 50. Sim. Numa noite você gastou R$100. Agora eu ouço o Clube do Balanço em casa, comer o suquinho e comendo o que eu quero sem gastar nada. O máximo Entre que pode aspas, acontecer gastando... é você chamar os amigos mais legais para ir na sua casa. E isso é a tendência. É a tendência. Entendeu? Então, quer dizer, por mais que eu queira dizer, nossa, vai tudo voltar ao normal, não existe novo normal, não existe antigo normal, existe o hoje. E o hoje é isso. Então, se você não conseguir criar essa conexão com as pessoas que te assistem, e digo para você, tem pesquisas que dizem que se a pessoa gosta, ela vai pagar por uma live de uma pessoa que ela acompanha, para falar sobre determinado assunto. Então, os músicos vão ter que ir para esse caminho. Vão ter que começar essa questão do cobrar. Sabe que seja R$5, seja R$10, mas vão ter, os dançarinos também vão ter que começar a criar este caminho, porque é isso. As baladas, por exemplo, estão fazendo balada via Zoom. Sim. Né? Então, quer dizer, recebe o seu IDzinho, é muito engraçado, porque o povo fica sensualiza na frente da TV, na frente do computador, o povo bebe. Cara, é como se estivesse dentro de uma balada, o povo coloca o popô pra fora. É isso. Então, é o que está acontecendo agora. A gente já está mais ou menos 6 meses nessa brincadeira, já virou um hábito. Então, por mais que a gente volte a sair, a poder ir para um bar e etc., não vai ser mais com o mesmo frisson, não vai ser mais nos mesmos lugares, vai ter que criar, sabe, uma emoção muito grande para as pessoas irem, e se elas forem, elas não vão querer pagar a balada, porque elas podem fazer balada em casa, vão ter que usar uma outra forma de venda, de compra. Então, quer dizer, vai precisar se reprogramar no sentido de o que mais é possível através da tecnologia para que eu consiga fazer o meu negócio cultural continuar existindo. Até falando do processo de planejamento, independente da área. Eu lembro que antes eu falava assim, gente, vamos fazer uma reunião online, não tem como eu sair daqui. Acho que é meu telefone que está tocando, né? Não, acho que está normal. Tá. Estou te ouvindo normal. Às vezes o pessoal queria que saísse daqui para ir lá para a Zona Leste para fazer uma reunião. Gente, vamos fazer por call. E agora é um hábito fazer por vídeo. Entendeu? Imagina que a gente vai voltar a fazer reunião, sair daqui, porque para eu sair daqui até a Zona Leste é 1 hora. Só de deslocamento já são 2 horas que eu perdi. Não tem condições. Não, fora grana, né? Fora tudo. Então, a gente experimentou a experiência. E essa experiência. Não vou sair daqui para fazer treinamento que eu possa fazer presencial. Que eu posso fazer online. Então, hoje eu converso com 100... Virou até meme, né? Mais uma reunião que podia ter sido um e-mail. Você já viu esse meme assim? Então, e é o que eu falo, isso é tendência. O quanto a gente está observando a tendência. Não precisa ser o guru da tecnologia. Aí, sim, ó, a Gláucia está falando aqui, ó, os restaurantes abriram, mas em sua maioria continuam vazios, principalmente os mais caros, porque a galera criou o hábito de pedir por delivery. Criou o hábito de pedir por delivery. Tem gente que não cozinhava, agora começou a cozinhar. Tem gente que queria emagrecer, não sabia como emagrecer, porque comia na rua comida cheia de carboidrato, cheia dessas porcariadas. Agora aprendeu a cozinhar, descobriu que gosta de cozinhar. Então, assim, mudou o comportamento humano. E a gente precisa estar atento a esta mudança, porque é isso. É a mesma coisa uma balada. Ai, vai abrir a balada amanhã. Vai lotar, gente? Não vai. A 100 conto? Nunca. Esquece. Entendeu? Então, são essas percepções, e a gente que é da cultura, da economia criativa, cultural, que temos que observar. As coisas se transformaram, os hábitos mudaram. Então, antes eu adorava ficar
ficar no trenzão para poder chegar no radial. Se fosse hoje, imagina! Nunca que eu sairia da minha casa. Ia colocar um videozinho lá e ia ficar assistindo vídeo de casa. E é isso. E o que acontece? A gente entendeu, compreendeu que a gente não precisa mais tanto da rua quando a gente achou que precisava. Então a gente quer ficar muito mais em casa. Muitos de nós tá até com medo de sair na rua. Sim. Por quê? Porque já não faz mais sentido, já não é mais tão legal. Ah, mas agora o pessoal lá no Rio, as praias, gente, mas mesmo assim, é só no fim de semana, porque se você olhar durante a semana, tá vazio. A Glaucia também mora aqui próximo ao centro. É isso. Eu, por exemplo, ando por aqui às vezes, tinha no mínimo 40%, 50% de pessoas a mais. E é como está mesmo escrito. Como tá as pesquisas, 60% a menos de pessoas na rua. Então, só vai voltar mesmo quem tem que fazer trabalho operacional, que nem esses lugares que estão com esses aluguéis caríssimos, essas empresas que têm esses espaços tecnológicos maravilhosos, vão cair por terra, vão ter que arranjar uma outra forma de usar isso daí. Porque as pessoas, elas não vão querer estar lá. E se elas querem estar lá, elas vão ficar lá 2, 3 dias. É lógico que também tem os riscos. Por exemplo, se você mora no extremo, mora nas comunidades, tem o risco de você disponibilizar esse computador na casa dessa pessoa, por várias situações. Mas a tendência é essa. Então, a gente vai ter aí, no mínimo, 30% da população que não vai mais voltar a trabalhar. Eu diria até assim, uns 45%, que não vai mais voltar a ter que ir para a empresa todos os dias. Pode ser que ela vá para a empresa 2 ou 3 dias e olha lá. E com a cultura não vai ser diferente, com as danças não vão ser diferentes. Se eu posso aprender aqui na sala da minha casa, do meu jeito, mesmo que seja sozinha, o professor que você uma quiser. salsa, escolho o professor, pago 30 e vou sair daqui para andar até uma escola, gastar condução, não vai. Não vai. Então, essa percepção. Uma pauta que é muito forte, que eu vejo você sempre falando, é sobre a reprogramação de mindset, né? E uma coisa que você falou assim, que as pessoas vão só sair de casa para experiências relevantes. Como que você consegue falar sobre isso, principalmente para quem empreende na área cultural? O que é isso de fato? Né? O que precisa ser transformado na mentalidade dos empreendedores culturais, principalmente aqui de São Paulo? Primeiro é você entender que você vai ter que buscar informações que você desconhece. Você vai ter que conhecer um pouquinho de como utilizar um Canvas, você vai ter que conhecer como é que faz uma live no Instagram, você vai ter que conhecer como é que faz uma live no Facebook, você vai ter que conhecer como é que você vai monetizar essas lives, você vai ter que conhecer informações mínimas para criar um cursinho em casa mesmo, através do seu celular, você vai ter que conhecer um pouco de programação, né? Porque para fazer ajuste em site, eu me lembro que eu fiz o meu primeiro site, eu fiz os meus registros, é lógico que eu sou da área de tecnologia, mas mesmo assim, um monte de coisa eu aprendi e hoje, se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Então, o que acontece? A pessoa que é da área cultural e que ela trabalha com experiência, ela vai ter que aprender um pouquinho de cada uma dessas ferramentas da mídia, principalmente. Senão ela não vai conseguir avançar. Outra coisa, ela vai ter que fazer cursos relacionados à mídia, ela vai ter que fazer cursos relacionados a indicadores, ela vai ter que fazer cursos para entender como é que ela pode utilizar o celular dela, mesmo que seja de baixa qualidade, mas qual software ela pode utilizar, qual câmera que ela pode utilizar para poder gravar essas aulas em casa. Então, a gente vai partir do princípio que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Eu só tenho um celular, é com ele que eu vou trabalhar. E a partir daí, fazer tudo a partir desse celular. Então, hoje, o celular é um computador. A diferença é que ele é pequeno. Mas tem proposta que você tem que fazer que você faz pelo celular. Então, assim, o quanto hoje eu vou experienciar realmente no meu celular. Meu celular não vai ser só para eu ficar mandando mensagem via WhatsApp. Eu vou realmente, não vou pagar 20 mil no celular só para tirar foto. Eu vou ter que realmente utilizar o meu celular para tudo que é possível. Para editar vídeo, para fazer vídeo, para tirar foto, para editar foto, para mandar e-mail, para fazer registro de página, para criar página, porque tudo hoje, as empresas, quando elas estão desenhando para o smartphone.
É por isso que ele é tão potencializado, a cada novo ano surge um novo, porque vão surgindo outras coisas que você tem que fazer nele. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é você vai ter que conhecer o mínimo de mídias sociais, o mínimo de como monetizar, o mínimo de como fazer um curso em casa, o mínimo como ser didático, porque você falar com pessoas é uma coisa, você falar sozinho numa câmera é outra, principalmente para pessoas que têm acima de 40 anos, como eu. Né? Então, se eu não considero a tecnologia, já não fizesse isso há muito tempo, provavelmente eu não fazia 17 lives por semana. Por quê? Ia ficar preocupado com o que os outros acham. Mas, nossa, mas será que eu vou? E que é a nossa geração. A minha geração, ela não estava, embora eu sempre tive evidência em tudo que eu fiz, mas eu não estava toda hora numa rede social. Né? E agora isso está acontecendo. Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto. Você vai ter que saber sobre isso. Para além disso, você vai ter que ter um mínimo plano de negócio no sentido de quem você quer abordar. Porque hoje são muitas pessoas com perfil totalmente diferentes e você precisa entender e entregar o que seu público precisa, não o que você acha que é importante. Porque muita gente está parado na ideia, no projeto. Não, mas o meu projeto é importante, as pessoas vão pagar. Será? Será que vão pagar mesmo? Então, quando você fala de plano de negócio, quando você fala de testar, quando você fala de começar com uma aulinha piloto para entender como é que funciona, é nesse sentido de você acertar rápido, errar rápido, para poder não gastar tanto tempo, não tanto dinheiro e ir ajustando as coisas o mais rápido possível. Legal. E fala um pouco do serviço que você presta, quem quiser buscar, ter mais informação sobre tudo isso que você falou, se você dá essa consultoria, esse suporte, deixa o contato para a galera também. Tem uma coisa que você me perguntou que eu não respondi, da reprogramação. O que acontece? Nós somos, todos nós, somos criados através de programações. Então, o que são programações? São como se fossem programinhas que são instalados na nossa mente a partir de algo, né? De algo que a gente acredita, de algo que a gente gosta. Eu sempre gostei muito de samba rock. Então eu tinha uma programação à época que eu sempre soube, tinha certeza que eu seria melhor. Sempre. E como é que eu melhorei? Não foi indo para a escola. Foi todo fim de semana dançando sexta, sábado e domingo. Eu dançava 5, 6 horas por dia. Eu saía de segunda a segunda. É impossível, Tânia, você ser ruim repetindo uma mesma coisa todos os dias. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente pensa em reprogramação, é aquela história. No início da pandemia, eu tinha a certeza de que eu não ia trabalhar, por exemplo. E continuei sentada esperando. Um monte de gente da área de eventos, por exemplo, barman, esse povo ficou esperando. Não, vai passar. Imagina, é só uma... O que é o reprogramar? É você observar e entender que as coisas não vão acontecer da forma que você acredita que vai acontecer e você vai precisar se ajustar para essa nova realidade. Você vai ter que aprender coisas que você... Então, você precisa estar aberto a aprender. Que é assim que funciona o entendimento de